Gravação? Perfeito. Então, a ideia hoje é estar tratando da parte de performance. Eu vou tentar localizá-los dentro do curso, né, onde estamos e para onde a gente vai estar indo nas próximas semanas, né? Essencialmente, o que nós fizemos foi para fazer uma ponte entre o que foi discutido na semana passada, né, com as intervenções e contribuições do Chagas, quanto à parte de storyboard e a animação em vídeo, né? A gente achou interessante inverter a ordem, ao invés de falar do teatro, inicialmente, mas falar sobre experiências sensoriais, experiências performáticas, né? E aí a gente vai fazer essa combinação entre o que foi discutido do ponto de vista do visual com a parte de performance, né? E na semana seguinte, né, a gente vai tratando diretamente da parte do teatro, e lembrando que esse domingo, né, dessa semana, no dia 21 do 11, é a entrega da nossa terceira, né, criação coletiva. Acho que vocês devem estar recebendo a correção da segunda, né, junto com esse acompanhamento do caderno do artista acho que amanhã, ou no máximo na quinta-feira. E acho que na sequência o que vamos estar tratando essencialmente da questão do projeto, né? Então, a partir do projeto que espero que vocês já estejam pensando em como vão estar contribuindo aí ao longo das últimas semanas para a gente poder fazer a apresentação inicial, né? Então, provavelmente no dia 30 de novembro, desculpa, a gente vai passar algumas instruções, né, de como vai ser o processo no sarau para vocês estarem se preparando, né, para essa apresentação, tá bom? Bom, qualquer dúvida, obviamente, podem estar nos contactando, na equipe, nos vários canais aí do curso, né? Qual que é a proposta hoje, né? A gente vai dar uma sequência sobre a parte do storyboard, né, na parte da finalização, né, mas ela vai ser conectado com o que a gente vai estar discutindo hoje, né, que é a parte de performance, e a ideia é tentar utilizar, né, o corpo como uma forma de linguagem, né, os movimentos do corpo como uma maneira de estar transmitindo uma ideia, um conceito, né, ou mesmo de utilizá-lo, seja para divulgação científica, comunicação científica, como também, né, como formas de expressão, né? Então, de fato, o corpo ele pode estar, o movimento, né, do corpo ele pode expressar alguns pensamentos conceituais, né, que através do movimento, se necessariamente a gente está utilizando da palavra, né, ou mesmo, né, apresentando visualmente em termos de tabelas de dados, que esse movimento ele pode conter uma ideia, um conceito tão complexo quanto, né, uma animação, um vídeo, ou mesmo um texto onde você tenta explicar detalhes, né, do teu processo, né? Então, além do mais, né, ele pode ser bem interessante aí do ponto de vista artístico, né, como também bastante poético, né, a expressão corporal, como também do ponto de vista científico, né, traduzindo, né, a partir desse movimento, ideias bastante complexas, né? Então, a proposta aqui de hoje vai ser introduzir para vocês algumas ideias em termos de performance, né? E, a partir disso, né, a gente vai poder estar trabalhando, né, essa combinação, né, com o storyboard que já foi discutido anteriormente. Então, bom, então fica a nossa proposta para hoje e amanhã, né? E na próxima semana a gente dá continuidade com a parte do teatro. Tá legal? Bom, então eu vou estar introduzindo, né, a ideia de performance, no sentido de mais ligado a experiências performáticas, né, e também, né, experiências imersivas. A gente vai estar tratando um pouquinho sobre isso, né, em particular dentro dessas novas propostas, onde você pode estar utilizando a realidade virtual, vídeos em 360, né, ou mesmo usando vários outros sentidos para poder estar traduzindo um conceito físico, né, para o público em geral, né? Então, você ter essa experiência imersiva, ela traz, né, a possibilidade de fato, estar te colocando em escalas diferentes, né, e a gente vai estar também discutindo um pouco sobre isso
apesar, né, da certa limitação, né, para a gente poder fazer esse exercício online, seria necessário aí ter alguns instrumentos que muito provavelmente nem todo mundo tem acesso, né? Mas a gente vai poder pensar em uma atividade dentro dessa linha, né? Bom, então qual que é a ideia por trás dessa discussão hoje em termos de performance, né? O que eu vou estar trazendo é uma iniciativa que surgiu há um certo tempo, a revista Science, né? Então, todo ano ela tem um concurso que é chamado Dance Sua Pós, Seu PhD, né? Ou você pode traduzir isso como sendo, né, Dance sua iniciação científica, né, ou seu trabalho. E aqui eu trouxe alguns, né, alguns exemplos que foram ganhadores, né, desse concurso, né, para mostrar como alguns conceitos científicos podem ser traduzidos em termos de movimento, né, do corpo, né, e a ideia aqui nessa aula é a gente fazer conjuntamente, né, algo similar, né, mas aqui contido, obviamente, dentro da própria aula, né. E em especial, eu queria chamar a atenção dessa performance da Natália Oliveira, que foi um dos destaques, né, desse concurso em 2017, uma brasileira, que fez o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, né, onde ela traduziu, né, é muito interessante o vídeo dela, e a ideia aqui é um pouco ter esse olhar, tanto do ponto de vista de vídeos, como também do ponto de vista de como a gente poder estar fazendo, traduzindo, né, algum conceito, tanto da física quanto de ciência de modo geral, né, a partir da dança, ou a partir de uma performance, né? Performance entenda onde a gente vai estar utilizando o corpo, né, como uma forma de estar expressando uma ideia, um conceito mais complexo, né? E aí, nesse sentido, é onde, de fato, essa aula é para convidá-los, né, a estarem relaxando, né, a gente vai aproveitar, né, e desestressar-se ao longo da aula em termos dos movimentos que a gente vai estar fazendo, né, e, ao mesmo tempo, tentando traduzir esse conceito, que pode ser um pouco mais complexo, em algo que seja interessante, divertido, né, e, ao mesmo tempo, estimulante para a divulgação, né. Bom, eu vou estar começando com um dos ganhadores, na verdade, desse concurso, né, para receber o título dessa apresentação, a tese, né, o nome dele é bastante difícil de se pronunciar, vou chamar só aqui, KID, né, onde, essencialmente, ele era da parte de física de estado sólido, né, ele trabalha na parte de supercomputadores, né, ou de supercondutores, né, e a ideia foi tentar, né, o título da tese dele seria esse, assim, eletrodinâmica não local de fios supercondutores, né, implicações no fluxo de ruído e indutância, né. Bom, então, pelo título, vocês podem estar imaginando o que é que pode estar, o que é que tem por trás aí do trabalho dele, né? Algumas pessoas talvez estejam familiarizadas com matéria condensada, podem ter uma noção do que é que vai estar trazendo, né? E de uma forma muito interessante, né, ele traduziu como um dos resultados principais do trabalho dele essa equação, né? Bom, então, o que é que significa essa equação? Está dando uma corrente em função da densidade eletrônica, né? Você tem vários parâmetros, lambda, Q, μ0, né, da qual vai estar modulando, né, essa densidade de corrente, né, e o que ele tentou fazer foi, se você simplesmente mostrar essa equação, né, mesmo para um público da física, a pergunta é, será que as pessoas iriam entender, né, o objetivo principal desse trabalho, mostrando, né, a equação, mesmo você tendo os termos, né, apresentando os vários termos em termos dos campos magnéticos, né, e as densidades e os parâmetros externos que estão sendo aplicados a esse fio supercondutor, né. Então, apenas mostrando a equação talvez não seja suficiente para a gente ter uma clara ideia do que está acontecendo do ponto de vista dos elétrons, por exemplo, né. E aí, o trabalho dele foi traduzir, né, em parte,
esse fenômeno, né, que pode ser descrito por essa equação, né, cujos resultados eu já vou mostrar graficamente, e a gente vai tentar agora, eu vou mostrar, na verdade, o resultado dele em termos de traduzir esse fenômeno em uma dança ou em uma performance, né? Então, o que ele fez foi criar um musical que essencialmente resume, né, a parte do trabalho dele como de doutorado. Tá? Bom, então vou estar passando esse primeiro vídeo, depois a gente vai estar conversando sobre ele, né? Então, essencialmente, o que é que vai estar acontecendo aqui? Ele vai estar apresentando o que seria um fio, né, supercondutor, que vai ser representado, né, por esse espaço, onde delimitado pelas bordas, pelas bolas, né, e a gente vai estar observando o comportamento dos elétrons aqui como pares, né, chamados pares de Cooper, né, e a gente vai estar mudando esse parâmetro que aparece aqui nessa equação, né, essencialmente que vai estar mostrando em termos de sobre dado um campo externo, sobre uma situação, uma força externa que está atuando sobre aquele campo, esse fio supercondutor, o que vai estar acontecendo com os elétrons, né? Então, vou estar mostrando agora para vocês, vai sair um som, que ele é musicado, né? Vamos lá. Non-local electrodynamics of superconducting wires. What is this? Okay, let me explain. Então, aqui introduz o nosso candidato, na época, né, candidato a doutorado, né, e eu vou passar direto para a performance, né, depois eu vou deixar o link para vocês assistirem, né, e, no caso aqui. Então, o que a gente vai estar querendo ver é o que é que acontece, né, com esse parâmetro, quando a gente coloca ele ou pequeno ou grande, né? Qual seria o comportamento dos elétrons em termos dessa mudança? Tá? Então, vamos lá. To see how the distribution changes. Small psi. Large size. Small psi. Large size. Small psi. E assim vai, né? Bom, o que Tem, professor. Isso é um problema que eu acho que está acontecendo já na transmissão do Zoom, que parece que fica um pouco travado. O Vinícius comentou que está travando um pouco, e daí ele perguntou se na época que a qualidade está muito alta. Mas deu para ver a dança e tal. É só que deu uma travadinha. Aqueles que estiverem interessados em estar assistindo, né? Mas eu acho que o ponto principal aqui está aqui o link no YouTube, se vocês quiserem estar vendo, o trecho que eu escolhi era um trecho que era em torno de 5 minutos, né? A gente teve... Perfeito. Legal? Bom, qual que é o que eu queria chamar a atenção desse caso aqui em especial, né, desse vídeo? Foi a escolha dele, né, primeiro da dança, como uma performance, traduzindo um conceito físico que aparentemente, né, não é aberto para todos, né, nem todo mundo consegue entender essa linguagem, né, e não sei se ficou claro para vocês esse conceito do que está acontecendo
quando você tem um small key ou um key maior, né? Essencialmente, no caso dos, traduzindo, né, para o physics case, no caso dos, quando você tem small key, essencialmente os teus elétrons, né, como pares de Cooper, eles vão ficar na borda, né, e eles vão ter um comportamento muito mais restrito, né? Enquanto que quando você tem um key maior, né, ele vai ter muito mais liberdade de movimento, ele ainda continua como sendo um par de Cooper, né, mas ele vai estar se movimentando muito mais no material, não apenas na borda, né, mas por todo o material, né? Então, você tem uma questão de confinamento, né, que é traduzido do ponto de vista na performance, né? E ele foi bastante feliz em várias escolhas aqui, né, que eu vou chamar a atenção para a gente poder estar considerando quando nós fizermos essas, pensar na performance nesse tipo, né? Acho que a primeira questão é da trilha sonora, né? Vocês vão ver um papel muito importante aí na preparação dessa performance. E a segunda é o espaço, né? Então, é um espaço amplo que permite que a gente possa estar se movimentando de uma maneira muito... ele pode pensar aqui em várias possibilidades em termos de movimento, né, e coreografia. E um cuidado especial que ele teve, né, foi quanto à questão da iluminação também, né? Então, obviamente, aqui, né, ele deve ter utilizado um auditório para estar fazendo essa performance, né, onde você tem uma certa limitação, se você for pensar até fazer uma down, por exemplo, né, e ele utilizou de algumas ferramentas para poder estar, de fato, sempre realçando, né, os dançarinos, né, quem vai estar dançando aí, realizando a performance. É algo que vai ajudar muito, né, principalmente em termos de divulgação, em termos de vídeo, né. Bom, mas essa é uma primeira provocação, né? Então, de fato, conceitos complexos, um pouco mais, talvez, herméticos para a gente, para a física, né? Eles podem ser traduzidos de uma forma muito mais tangível, né? Intuitivo, quanto ao movimento, seja de elétrons, de partículas, seja qual for o teu sistema. E a ideia é a gente começar a pensar em como está traduzindo nessa dinâmica, esse movimento em dança, tá? Eu convido depois vocês assistirem, né? Acho que vale a pena. Esse daí realmente foi, vale a pena pela própria... Ele acabou ganhando o prêmio em 2018 de melhor performance nesse concurso, né? Vou estar chamando a atenção de um outro, né? Não sei se esse aqui esse aqui é direto do meu PowerPoint, talvez melhore a questão do vídeo, né? Eu vou começar a partir desse ponto, né? Que foi algo que a gente trouxe na primeira aula também, né? Acho que eu mostrei talvez um trecho muito curto, não sei se deu tempo de estar mostrando completamente, mas, de novo, né? Aqui a provocação é que vamos estar no espaço aberto e tentem identificar quais são os elementos que foram utilizados nessa performance em termos de como está explicando a ideia por trás, né, desse fenômeno, né? Então, essencialmente, esse trabalho desse doutorando foi tá criando, né, polímeros que poderiam ser utilizados, né, em válvulas cardíacas, e aí tem uma série de limitações do tipo de polímero e também de situações de como é que é o movimento necessário para você ter transporte sanguíneo, né, e os efeitos quando você está sobre ação de água, ação de outros elementos que a gente tem no nosso corpo, né? Então, a ideia aqui é, de novo, tentar identificar como, né, foi traduzido parte desse trabalho, ou seja, 4 anos de trabalho, uma coreografia, né, e assim a gente vai estar começando, eu vou estar mostrando aqui para vocês rapidamente, e aí discutiremos em seguida, tá? Então, tentem observar os elementos, a dinâmica, né, e essa combinação entre a trilha sonora com os movimentos, né, para a gente perceber se de fato, né, isso eles capturaram bem essa proposta, tá bom? Então, vou estar passando, vai ter um som, de novo, uma música, né, e começamos agora.
everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Bom, comentários, né? Quais elementos vocês conseguem identificar que ajudou assim na performance? E primeiro, se ela foi feliz, né, na escolha da coreografia, do tema, né? Você acha que faltou malemolência ou ela tinha malemolência? Ah, ok. É impressionante para ingleses, né? Vou estar incluindo o link no... Pedro, não precisa só em física não, viu? O desafio é você estar traduzindo aí a sua tese. Pode ser qualquer... Isso, muito interessante, acho, também achei muito... E eu não sei se eu... Um ponto interessante é essa combinação, né, que eles colocam em termos de traduzir a questão do polímero, né, a borracha, se poderia ser traduzido aqui, né, com esse elemento que eles utilizam aqui, que é um elástico. E quando eles falam, que eu também achei super interessante, que é a questão do movimento no formato de cilindros, né? Eles conseguiram traduzir essa dinâmica, né? Foi bastante, eles foram bastante criativos, né? Tanto na escolha da coreografia, como também na escolha da trilha sonora, né? Que ajuda no movimento, e essa combinação entre movimento e trilha sonora, que acho que foi algo que me chamou muita atenção, pelo menos nessa participação. Bom, então, dado esses dois exemplos, né? O desse ano, né? Eu não sei se vai funcionar, eu queria estar mostrando para vocês por completo, também foi um pessoal da física, né? Eles trabalhavam com clusters moleculares, e eles ganharam, né, esse
esse concurso de 2020 e 2021. E tem duas eu estou dando spoiler, na verdade, duas partes, né, do processo que eles comentam, né, sobre essa questão da equação de Schrödinger, resolver todos os meus problemas, e até um certo pedantismo, né, que espero que vocês não cultivem ao longo da carreira de vocês, né? O fato de ser o primeiro autor não significa que é tudo, né? Então, vocês são apenas aqueles outros. Eu vou passar, se não funcionar, a gente passa para uma discussão mais direta em termos da performance. Tá? Então, deixa eu... Isso aqui eu vou passar por inteiro. What's up? University of Helsinki 2020. Gotcha, macha, gotcha. Vitus, Jacob, Ivo, in the house. Put your mask on, wash your hands. Vitus, let him have it. Let me tell you something about secondary aerosols. They form right in the atmosphere from gaseous precursors. First single molecules come and cluster together. That is a phoric acid with some base, which whatever. Ammonia or DMA, highly oxygenated compounds, all of them suitable to form with the acid strong bonds. Once the cluster has reached a certain size, water starts to condense. It's a cloud droplet surprise. Now we want to understand the start of this process. We will use chemistry, physics and computers in excess. We are looking for molecular clusters. I'm trying to find them faster. Searching through configuration and space. With the powers of computers, we'll understand sooner the birth of cloud condensation nuclei. Let me do some coding. I produce a program. Schrödinger's equation will solve all my problems. I never have to leave my chair even for a second. When science done virtually no dead ends. Fine, I'll do it myself. Woo! For arranging molecules, there are very many ways. They rotate or translate and vibrate in space. We have some programs that explore all the possibilities and others to refine the results energetically. Once we collected and evaluated all the data, we feed them to advanced models to analyze them better. Atmospheric cluster, dynamics code, short AC/DC, predicts cluster formation rates, fast and easy peasy. In the big picture, we want to understand the climate, predict weather phenomena and be ready to time it. We are looking for molecular clusters. I'm trying to find them faster. Searching through configuration and space. With the powers of computers, we'll understand sooner the birth of cloud condensation nuclei. Let me do some coding. I produce a program. Schrödinger's equation will solve all my problems. I never have to leave my chair even for a second. When science done virtually no dead ends. Hey, listen up, nerds. This is how you find clusters. 1. Turn on the computers. 2. Get your molecules and put them together. 3. Explore the configurational space. 4. Optimize these structures. 5. Filter out the crap. 6. Congratulations, you found your cluster. 7. Cash in the Nobel Prize. We are looking for clusters. I'm trying to find them faster. Searching through configuration and space. With the powers of computers, we'll understand sooner the birth of cloud condensation nuclei. Look at us, genius atmospheric scientists, going to add science to our publication list. We are peerless. Accepted without review. Submissions fearless. High metrics on the menu. Coffee is my fuel and sole means of hydration when I'm busy fighting. Oh, I mean writing my dissertation. We set the bar so high, it's statistically significant. Your mom says hi, I taught her to extrapolate my constant. My papers are flawless, your impact is abysmal. I'm the first author and you're just et al. Et al. Et al. Et al.
Eu espero que a transmissão não tenha sido prejudicada, mas só para vocês terem uma ideia, né, do que é possível estar fazendo, né, em termos de performance, né, em particular para esse concurso aí da Science. E uma coisa que me chamou a atenção, né, que são detalhes, por exemplo, eles fazem referências ao longo do processo, né, assim, só quem da academia que percebe essas nerdices, né? E eles fizeram isso, se você olhar os artigos, estão lá mesmo, né? Muito bem, tiveram não só a questão da composição em si, né? Que foi composta especificamente do trabalho deles, mas todo o processo em termos da coreografia, da performance, né? Das escolhas, e até mesmo, né, de como foi feito a filmagem, né, do vídeo. Então, e começar com a preocupação que a gravação ela foi feita, né, utilizando todas as prevenção, né, quanto ao Covid. Então, só como, de novo, né, o pessoal da física tem mandado muito bem aqui nesses concursos. Tá? Bom, então vamos agora fazer a nossa parte, né? Nessa olhada, vamos também estar brincando aqui com essa possibilidade de estar fazendo uma performance. E para isso a gente vai estar utilizando, eu vou estar compartilhando com vocês algumas dicas da própria Science, né? De como estar preparando, né, a formulação de um processo como esse, né? O primeiro ponto é, obviamente, né, você ter uma boa ideia, e aí entenda uma boa ideia como o teu trabalho de iniciação científica, ou mesmo algum conceito físico que você gostaria de estar traduzindo, né, a partir do movimento do corpo. Né? E aí, uma sugestão que também é dada nessa discussão aqui da Science, que é a gente ser capaz de encontrar a essência do trabalho. Então, se você quer traduzir isso em uma performance, tem que ficar muito claro para você o que é a essência, né, em comparação dos detalhes, né? E aí, com isso, a partir dessa essência, de fato, a gente pode estar pensando em estar traduzindo isso em movimento. Bom, como é que a gente trabalha e descobre a essência de um trabalho, né? Então, o desafio é, por exemplo, tente explicar para alguém em 30 segundos o seu trabalho. Né? Não como um pitch. O pitch você tem 3 a 10 minutos, mas em 30 segundos o que se traduz o seu trabalho. Então, isso é a mensagem principal que seria interessante estar trazendo, né, ao longo dessa performance. E isso pode ser feito a partir de exemplos, né, como o caso mostrado naquela primeira apresentação que eu mostrei do fio supercondutor, né? Ou de analogias, né? Como foi o caso daquele outro exemplo que eu trouxe sobre os polímeros, né? Para ser utilizados, né? Como biomateriais, né? Como segundo passo, então, é escolher uma boa trilha sonora e dançar. E aí vem um ponto importantíssimo, né? Acho que muita gente tem um certo... não sei quantos de vocês gostam, né? Gosta de estar dançando ou estar se expressando corporalmente, né? Mas até onde eu conheço de boa parte da comunidade da física, as pessoas têm um certo receio, uma certa timidez, né? Ao mesmo tempo, eu lembro muito bem quando a gente organizava os eventos no CPP, conquistar as pessoas para dançar era um exercício que dava muito trabalho, na verdade. Mas aqui o ponto é não ter medo de estar constrangido, né? E o pior que pode acontecer é estar ganhando, o concurso são $1.000 que ele dispõe, e o prestígio pela vida inteira, né? Estar dentre os melhores aí no YouTube ou na revista Science, né? Você tem um certificado que é bastante interessante de ter no currículo, né? Então, a ideia, de novo, é talvez estar se divertindo, né, nesse processo, e a gente vai fazer uma pequena amostra aqui, né? Vamos tentar fazer uma coreografia coletiva, né? E, para isso, não precisa, Vinícius, eu estou vendo sua pergunta aqui sobre a música em inglês,
Não necessariamente, né? A única questão é que se a letra da música tiver que ser essencial para estar traduzindo a ideia, aí vai ser mais difícil, de fato, estar convencendo as pessoas quanto se elas, de fato, vão entender, né? Se não vier nenhuma tradução ou nenhuma legenda, né? Traduzindo a letra, tá? Mas, em princípio, não há problema algum, né? Mesmo porque acho que boa parte da nossa sonoridade, né, já acaba sendo bem interessante. Então, como proposta, né, fica esse desafio que a gente vai trabalhar nos próximos minutos. Vamos escolher uma ideia, isso eu já vou trazer para vocês. A trilha sonora também, eu fiz aqui uma pequena consulta com a equipe, né? Mas vamos ver o que é que dá, né? Mas a ideia é se divertir, tá? Relaxar e vamos aproveitar essa parte de performance para tentar traduzir um conceito físico, né, em movimento em dança. Bom, antes de passar para essa atividade, né, algumas dicas também que foi dada pelo pessoal na Science nesse link que eu coloquei aqui, é que você não necessariamente precisa de equipamentos caros para estar realizando, né? Note que esse último vídeo que eu passei, ou foi utilizado drone, alguma coisa para ter visões aéreas, né, do pessoal dançando, mas com o celular você consegue um bom trabalho, né? Obviamente o mínimo em termos de, aí voltando à aula que o Chagas nos deu, né? O mínimo esperado é essa proporção, né, de 640 por 480 pixels, mas seria muito melhor se fosse um pouco maior, né, de 1280 a 720, porque se você projetar, isso aqui funciona bem para vídeos na internet, mas se você for projetar, né, você precisaria de resolução, e o ideal seria que de fato as câmeras já pudessem estar filmando, né, com essa resolução. Quanto maior, melhor, né? Hoje em dia, acho que boa parte dos smartphones já tem essa capacidade, né? Então, não vejo com tanto problema assim. Outra questão é da iluminação, né? E aí é importante estar iluminando e realçando, principalmente os dançarinos nos vídeos, né? Com luz natural, externa, tá ok, você vê aquela performance, né, da parte dos polímeros que funcionou bem, né? Mas uma tendência nossa é tentar utilizar em salas de aula onde a lâmpada fluorescente, por exemplo, ela não é muito boa a partir de iluminação, né? Então tem que ser pensada de uma forma ou evitada ou assegurada outras maneiras, né, de estar realçando aí com os dançarinos ou o cenário, né? Bom, quanto ao som, né, durante a filmagem, isso não é tão importante assim, porque como a gente viu tanto na parte do podcast, né, como também o Charles trouxe, né, na discussão dele sobre os vídeos de animação, isso é algo que ele é uma edição à parte, né, combinada com a filmagem, obviamente você pode usar para estar trazendo o ritmo e a música para a performance, né, mas isso pode ser incluído a posteriori, né, durante o processo de edição, né, que você garante a qualidade aí do som e esse bom balanço, né, essa sincronia entre o som e imagem, né, garantindo uma certa qualidade. Obviamente, tomando esse cuidado de toda vez que for utilizar alguma música, né, isso para a questão de direitos autorais, a gente dá sempre os créditos dessa música. E aí, finalmente, o último conselho que foi dado, né, a questão do cenário, que isso é importante para a questão de movimentação, né, como eu havia mostrado para vocês, vários dessas performances, elas ocorreram ou na área externa, ou se interna, ela tem um certo espaço para você estar se movimentando, né, que é algo que é importante aí nesse processo. Então, bom, então fica essas dicas aí da Science, né, como se alguém quiser estar pensando no projeto como algo nessa direção, mas a gente vai poder estar brincando aqui um pouco nessa parte de performance e vamos ver o que é que vai estar saindo, né, dessa nossa exploração. Bom, então o fenômeno físico que a gente vai estar
tentando traduzir em movimento, né? Ele tem a ver com a parte vibracional de moléculas, né? Então, se você vai estar incidindo, por exemplo, uma certa radiação, pode ser a luz infravermelha, né? O que a gente vai ver que algumas ligações, né? Você vai estar excitando alguns desses modos, e aí você vai estar observando, né? Traduzindo isso, né? Em vibração, né? Você vai observar certos movimentos ou modos vibracionais dessas moléculas, né? Então, vou começar aqui com o caso do metano, né? CH4. E para outros sistemas, né? O que é importante a gente estar observando quando a gente for fazer a tradução, né? Desse movimento, melhor, dessa vibração, né? Em movimento, né? Bom, primeiro, não só apenas os modos, né? Então, você tem esse modo, deixa eu tentar ver como é que eu posso... Você vai precisar de espaço, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, você tem esse modo, tem o outro que ele é descoordenado, né? Enquanto um está descendo, o outro está subindo. Tem o outro que você está chamando a galera, né? O outro você vai na onda. E um ponto importante que é a frequência onde está ocorrendo, né? Então, para a gente também poder traduzir esse movimento, né, essa performance, que é uma informação adicional que a gente vai estar incluindo aqui no nosso processo, né? Então, a gente não só vai estar realizando o movimento, né, os vários aspectos, como também vai estar realizando nele, né, frequências, né? Note que a frequência, né, entre o estiramento, ela é o dobro da frequência que a gente teria, né, para o bend, né, seria esse processo aqui, ou, né, quando você tem esse movimento de rocking, que é esse movimento aqui. Então, se a gente fosse fazer um movimento, esse movimento de stretching, ele seria pelo menos 3 vezes mais rápido, né, do que esse movimento que a gente teria fazendo aqui. São detalhes que vamos estar discutindo na preparação da nossa coreografia, né? Bom, o segundo passo, né, que vai ser, a gente vai fazer agora uma experimentação, né? Eu vou parar a gravação, né, e vou convidá-los para estar fazendo junto comigo, né? E para isso podem ficar à vontade de... Não, eu acho que seria interessante estar abrindo a câmera, né? Eu não vou passar vergonha junto aqui, todo mundo, de uma forma coletiva, né, experimentar essa exploração. Então, eu vou parar a gravação nesse momento.